O dia 1º de dezembro é conhecido mundialmente pela luta contra a AIDS, uma doença ocasionada pelo vírus HIV. No Papo Saúde de hoje, nós conversamos com os professores da Unifavest, o professor doutor em Bioquímica Toxicológica, o biomédico Jader Ruschel, e também a professora doutora em Educação, a enfermeira Andréia Miranda. O Dia Mundial da Luta contra a AIDS foi criado pela Organização Mundial da Saúde com apoio da ONU. Aqui no Brasil, ela existe desde 1988. E é sobre isso que a gente fala a partir de agora com o professor Jader. Seja bem-vindo. Obrigado, Rafael. Obrigado pelo convite. Eu já inicio perguntando, afinal de contas, qual que é a diferença entre HIV e AIDS? Porque tem muito se falado sobre isso, né? Essa é uma boa pergunta, Rafael, porque essa dúvida muitos trazem como o HIV sinônimo de AIDS, e não é verdade, porque o HIV é o vírus da imunodeficiência humana. Já a AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Qual que é a diferença? HIV, sendo o vírus, ele vai infectar as células e posteriormente pode levar à patologia. A patologia, sim, a doença, é a AIDS. O vírus do HIV ele é um vírus diferente dos demais vírus, porque normalmente quando entramos em contato com o vírus, o nosso sistema imunológico consegue dar conta dele, eliminar esse vírus do nosso organismo. Já o vírus do HIV é diferente, ele tem uma capacidade de permanecer no organismo. O nosso corpo não consegue eliminar completamente esse vírus. Então, um indivíduo que está infectado pelo vírus, ele permanece infectado ao longo de toda a sua vida. Esse vírus, ele tem a capacidade de infectar células imunológicas, chamadas CD4 positivo. Essas células, elas combatem os micro-organismos que possam afetar o nosso corpo, e esse vírus, ele acaba se replicando no interior dessa célula. Ele cria vários clones dele mesmo lá dentro, e quando ele sai dessa célula, ele rompe essa célula, acabando eliminando com a nossa imunidade. Então, a AIDS ela vai ser desenvolvida ao longo de vários anos, quando o nosso sistema imunológico fica completamente debilitado, fazendo com que o indivíduo tenha patologias associadas a essa debilidade do sistema imunológico. Certo. E qual que é a forma de contrair o HIV? Tem algum sexo mais propenso a isso? Bom, a contração do HIV, ela está principalmente ligada às relações sexuais, o sexo desprotegido, sem a utilização de preservativo, a camisinha, e esse sexo, tanto sexo oral, anal ou vaginal, pode provocar aí a infecção do indivíduo. Então, as mães que possuem o HIV, elas não podem amamentar os seus filhos. Então, nessa situação, não é recomendada a amamentação. Também, durante a gravidez, as mulheres soropositivas podem transmitir esse vírus para os seus bebês, para os seus recém-nascidos. Como? No momento do parto. Então é necessário fazer um diagnóstico preventivo, utilizar um teste pré-natal para diagnosticar aí a presença do vírus no organismo materno, para que no momento do parto e ao longo de todo o período gestacional ela já utilize medicamentos que dificultem a passagem do vírus pela placenta, chegando até o feto. Então é muito importante que seja realizado o pré-natal nessas gestantes. Também tem as situações com contaminação por pérfuro cortantes. O que seria isso? Alicates de unha, ferramentas médicas, odontológicas. Então é necessário tomar um cuidado. Seringas também podem provocar essa contaminação. Desde que contenham aí o sangue do indivíduo ou algum fluido corporal, pode haver a contaminação. Certo. Já aproveitando essa linha, já para desmistificar, muitas pessoas têm medo de que o beijo, o abraço, isso não tem como a pessoa pegar a AIDS ou HIV, como muitas pessoas. Isso é mito. Na verdade, aperto de mão, beijos no rosto, abraços, banhos de piscina, compartilhamento de talheres, utensílios domésticos,
até sabonetes e toalhas não vai transmitir o HIV para o outro indivíduo. A não ser que o indivíduo tenha uma lesão, por exemplo, e haja aí a troca de fluidos corporais. Mas, fora isso, não há contaminação, muito menos sentando no mesmo banco no ônibus ou tomando banho de piscina, isso não transmite o HIV. Conforme a enfermeira e professora da Unifavest, Andréa Miranda, o uso de preservativos é a forma mais fácil de prevenção à AIDS. As formas de prevenção do vírus, da contaminação do vírus do HIV, ainda é o uso do preservativo em todas as relações sexuais. Independente do tipo de relação sexual, é importante usar o preservativo. E também a contaminação vertical, de mãe para filho. E aí, seguir as dicas dos profissionais de saúde sempre, quando essa mãe já sabe que ela é HIV, para que o filho não seja infectado também. Todas as unidades de saúde têm os profissionais capacitados para estar lá disponível para as orientações todas que forem pertinentes. E além dessas orientações, também temos os testes rápidos. Quanto mais cedo a pessoa faz o diagnóstico, detecta alguma doença e inicia o tratamento, melhor a sobrevida, impede a progressão da doença e assim a gente consegue ter o controle da carga viral, que é bem importante também. Então, o preconceito não entra nessa, o importante é a prevenção sempre. E aí, o que você achou do nosso programa desta semana? A gente falou sobre a AIDS e as formas de prevenção. Não esquece, fique ligado que a melhor maneira é usar preservativo. Até a próxima semana!